Alegre-se o Senhor em suas obras. Salmo 103. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Em conformidade com o Salmo, veremos na primeira leitura de hoje, assim como no Evangelho, o poder da obra da criação. Na primeira leitura, a criação do mundo e, no Evangelho, o poder transformador e criador de Jesus. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santa Escolástica, mulher dedicada a uma vida contemplativa, equilibrada, entregou-se totalmente a Deus. E o seu exemplo de fé também possa nos inspirar a uma vida mais contemplativa. Na primeira leitura de hoje, do livro de Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 19, nós temos a descrição dos primeiros dias da criação do mundo, onde nós temos a abertura que marca o começo do tempo e do espaço, no princípio, indicando que tudo que existe foi criado por Deus. E este princípio não é apenas o começo de um dia, mas de toda a criação. E na sequência, ao dizer que cria o céu e a terra, a palavra criou, do hebraico bara, é usada para indicar uma criação única feita por Deus, do nada. E temos nessa estrutura do texto um indicativo que o mundo ainda não estava em ordem. A ordem do mundo é a partir de Deus. E temos toda a dimensão do firmamento, do meio das águas, os céus, tudo entra em ordem a partir de Deus. A visão teológica profunda de que Deus é o Criador e organizador do universo. Cada elemento da criação é chamado à existência por uma ordem divina e tudo é declarado bom por Deus. E o texto reflete a crença de que o mundo não é um acidente, mas um lugar ordenado e projetado por Deus para funcionar de acordo com sua vontade. Em um mundo muitas vezes caótico, as Escrituras nos convidam a reconhecer que Deus criou o mundo com propósito e ordem. A luz sempre vence as trevas e as crises que enfrentamos podem ser entendidas como parte do processo de Deus. E o interessante do texto, ao mencionar o princípio, no hebraico Bereshit, indica que Deus é o autor do tempo e da criação. Em João, capítulo 1, do versículo 1, no princípio era o verbo, é a mesma ideia, retomando aqui, identificando Cristo como aquele por meio de quem tudo foi criado. E quando Deus cria, sugere que a criação do mundo é um ato soberano e único de Deus, sem matéria pré-existente, ex nihilo, do nada. E temos na dimensão da criação o que indica a totalidade, abrangendo tudo o que foi criado. E o bonito e interessante é ao mencionar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O termo Espírito, Ruach Elohim, pode significar vento de Deus ou sopro divino, sugerindo uma presença ativa de Deus. Há um paralelo aqui com o Espírito Santo, que também age na criação. E nesse sentido, o que nós podemos entender um padrão organizado, onde Deus cria primeiro o espaço e a separação,
e preenche esses espaços. Ou seja, Deus vem para preencher a existência, preencher nossas vidas. E com isso podemos fazer um paralelo com o Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 6, dos versículos 53 ao 56. Se na primeira leitura nós temos a dimensão da criação, aqui nós temos uma relação de que Jesus, ao curar, ele está restaurando a criação. Nós podemos ter a criação e a restauração, a ação da palavra divina, a luz e a vida como sinais da presença de Deus. É o que nós temos no Evangelho de hoje, onde diz que naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos os tocavam ficavam curados. E vejamos na relação com Gênesis. Deus criou o cosmos a partir do caos. Tohu alabahu, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele separa luz e trevas, terra e águas, estabelece ordem no universo. A criação é progressiva e culmina na vida na terra, quando aparecem plantas e animais. E no texto do Evangelho, Jesus restaura a criação, curando os doentes e trazendo ordem à visão. Ele age sobre o caos das doenças e do sofrimento, assim como Deus organizou o mundo no Gênesis. A cura simboliza a recriação do ser humano, o retorno à integridade original da criação. Da mesma forma que Deus cria por meio da palavra, onde ele diz: faça-se luz. Sua palavra chama à existência o que não existia. O poder criador da palavra estabelece a ordem divina no mundo. E nesse sentido, Jesus é a palavra encarnada, conforme nós temos em João 1, dos versículos 1 ao 14, e sua presença transforma e cura. O simples toque na orla de seu manto transmite poder, pois nele habita a palavra criadora de Deus. Assim como a palavra do Gênesis dá início à criação, Jesus, com sua presença e toque, dá nova vida aos doentes e aflitos. Assim como Deus cria com sua palavra no Gênesis, Jesus cura e restaura com sua presença e toque. E na dimensão da luz, Deus cria a luz no primeiro dia, separando das trevas. Jesus é a luz do mundo, conforme está em João 8, versículo 12, e onde ele passa, as pessoas são curadas. O povo reconhece Jesus e corre até ele, assim como a criação se volta para a luz. A cura simboliza uma iluminação espiritual e um novo começo, semelhante ao ato criador de Deus. Assim como Deus cria a luz e a vida no Gênesis, Jesus traz luz e vida nova às pessoas. Jesus, ao curar os doentes e restaurar os aflitos, renova a criação, mostrando que ele veio não apenas para salvar, mas para trazer um novo céu e uma nova terra, conforme está em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 ao 5. E nesse sentido, a criação e a restauração, ela tem sentido pleno em Jesus e traz nova esperança para toda a humanidade. Santa Escolástica, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.